Quero saudar os meus amados irmãos em Cristo Jesus, os eleitos, aqueles que estão vivendo a genuína fé, o dom que vem de Deus em nós. Meus amados, eu estava ali e veio na minha mente uma frase: escravo. E eu analisei mais ou menos ali aquela frase ali, parei um pouquinho, fiquei analisando a palavra escravo. O que acontece, meus amados? O sistema religioso, ele nos escravizou. Durante o tempo que nós permanecemos dentro da chamada igreja, nós fomos escravizados. E eu pensei, o que eu poderia trazer para o meu alimento sólido e para meus amados irmãos abençoados, aqueles que me conhecem, aqueles que não me conhecem, aqueles que estão do outro lado, às vezes muitos escravizados pelo sistema, como eu fui escravizado por décadas. Eu, abrindo, um livro histórico, porque a Bíblia é um livro histórico. Ela pode estar com as páginas amareladas ou brancas, como essa aqui está aqui, mas ela é um livro histórico. Mas eu abrindo a Bíblia aqui, eu deparei com um texto, com alguns versículos, naquele período, antes do DC 70, antes da consumação do século ali, da paródia, onde Jesus de Nazaré, como filho do homem, assim eles chamavam naquela época, ele se manifestou em glória. Hoje, no pleno século XXI, quando nós entendemos com a nossa mente iluminada e com nossos olhos, nós adquirimos sabedoria do Espírito, discernimento, nós entendemos que Ele é Espírito e que Ele habita em nós, como seu templo do Espírito Santo. Então eu quero trazer para os amados irmãos, até para mim mesmo, essas palavras, esse versículo, onde Pedro, ele expressa, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, ele traz um alerta para aquela época, não para essa época agora, porque o sistema pega aquele tempo presente ali que estava vivendo e tenta jogar tudo dentro desse século XXI. E assim vem arrastando, do século XX, século XIX, e assim vai por aí. Mas como nós estamos vivendo o século XXI, nós vamos aplicar dentro disso aqui. Mas olha bem o que Pedro relata no primeiro epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Ele expressa assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Então, no primeiro versículo, ele traz ali para a igreja presente ali, que estava vivendo não a graça completa,
porque ainda não tinha consumado ainda, né, a volta do Filho do Homem. Então ele fala a congregação ali, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Então, esse primeiro versículo, Pedro traz uma confirmação daquilo que estaria para acontecer, meus amados. E Pedro, Jesus de Nazaré, falou para ele que sobre ele edificaria sua igreja. Pedro ele tinha bagagem, ele tinha confiança daquilo que ele falava. Embora ele não era um homem culto, mas quando ele abria a boca, né? Então ele traz ali uma palavra ali para trazer para a congregação ali, a igreja presente ali no século, né, no primeiro século, uma confirmação das divinas revelações de Deus. E ele fala ainda no capítulo 8, mas, vírgula, sobretudo, tende ardente caridade um para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Porque naquela época ainda o pecado, ele estava presente na vida dos homens. Mas ele traz aqui uma orientação para que havesse ali caridade, amor ao próximo. Vocês estão me entendendo, meus amados? O amor ao próximo. E hoje nós podemos ver isso dentro das chamadas igrejas. Enquanto está ali dentro das quatro paredes é uma coisa. Olha, e eu vivi isso por décadas, hein? Eu não estou falando só de boca, não. Eu vivi. Quando eu mais precisei, virar as costas. E aí? Cadê o amor? Então Pedro trazia para aquele momento ali, para que houvesse o quê? Uma unidade em amor. Aquilo que o Jesus de Nazaré expressou lá naquela cruz, como um cordeiro. E João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Mas o sistema religioso não, ele quer viver disso. Porque isso traz lucros, traz benefício próprio. Talvez, meus amados, você, meu amado, você, minha amada, não concorda comigo. Tudo bem, é seu pensamento. Eu não vou debater com o seu pensamento. Mas eu fui extorquiado como uma ovelha dentro do sistema religioso, em todo sentido. Financeiramente, escravizado por eles. Não faz isso, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Regras, limite. Ué, eu não sou filho da livre? Você não é filho da livre? E vamos andar por ordenança de homens? Meus amados, Pedro traz essa palavra naquela época, que ela pode dar uma definição na nossa caminhada hoje, na sã doutrina do Cristo ressuscitado, vivendo uma graça sobre graça genuína, sem medo, sem regra, sem limite, andando em sabedoria, discernimento, andando segundo o Espírito, não segundo a matéria, que a matéria perece, mas segundo o Espírito de Deus, como nós somos adotados por Ele. Então Pedro traz as divinas palavras naquela época que pode ser aplicado na nossa vida. A minha matéria, ela está se envelhecendo, ela vai chegar ao fim. Porque antes mesmo de eu nascer, ele já existia, eu já existia em espírito.
Então, meus amados, ele fala que nós devemos ter multidão, a caridade cobrirá a multidão de pecados. Hoje, a minha carne, ela cobiça o pecado. Se não houver da minha parte o amor, a caridade, entendeu? A minha carne, ela só quer coisa dessa vida. E dessa vida, a carne não vai levar nada, porque ela não presta, ela envelhece, ela apodrece. Então, meus amados, no mesmo capítulo de 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 9, fala assim: sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmurações. Né? Ser hospitaleiro, ser agradável aos irmãos, né? Ajudar aqueles que estão necessitados, entendeu? Hospedar as pessoas que precisam, né? Eu mesmo passei por essa situação. Quando eu precisei, eles não me hospedaram, não tiveram misericórdia, não tiveram amor. Eu vivi isso. Então ele fala que tudo isso nós devemos fazer por amor, sem murmuração, não esperando troca, retorno de nada. No versículo 10 ele fala: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como dons despedeiros de multiforme graça de Deus. Então nós devemos andar dessa forma. Vamos administrando um ao outro, um passando informação por outro, ajustando, vivendo em plena comunhão e união, entendeu? Porque os dons vêm de Deus. Um tem um dom para cantar, outro tem um dom para tocar, outro tem um dom para falar. Vamos administrando isso segundo a eficácia do Espírito Santo, sem querer ser maior do que o outro. Hoje eu vi uma live do irmão Geraldo Moraes, ele falando sobre isso. Somos todos iguais, meus amados. Não estamos aqui para subir em trampolim, para ser maior do que o outro, não. O nosso fim será o mesmo. Todos vão ter que descer a sepultura. E quando às vezes não desce a sepultura, é queimado num acidente, numa circunstância da vida. Então precisamos entender a vontade de Deus em mim, em você. Se você pode fazer o bem, faça. Mas sem murmuração, sem contenda, sem inveja. Meus amados, é tanta inveja dentro da chamada igreja, é tanta contenda, um querendo ser maior do que o outro, um achar que prega melhor do que o outro. Eu vivi tudo isso. E isso não me acrescentou nada na minha vida. Pelo contrário, ia de pior a maior. Eu vivia num terrorismo, numa escravidão terrível. Mas nós nascemos livres, meus amados. Nós nascemos livres. Nós não nascemos com algemas e nem com corrente nos pés. Me fala alguém que já nasceu com corrente no pé ou com algemas no braço. Se você sabe de alguém, porque eu com quase 70 anos nunca soube, nunca fiquei sabendo. E por que os homens colocam cangaia na gente? Você sabe o que é cangaia, meus amados? É aquilo que o boi leva, entendeu? No pescoço. Você sabe
Por que que o burro coloca o freio na boca dele? Para conduzir ele do jeito que a pessoa quer. Assim, o sistema religioso fez conosco, fez comigo e está fazendo com você. Se você está dentro da chamada igreja, do sistema religioso, você está com essa cangalha, com essa, entendeu? Com freio na sua boca. Eu não estou aqui, meu amado, para ser milionário, não. Para você dar o like, não. Eu só estou falando o que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Que essa é a verdade. Você é livre, você não é escravo. Entendeu? O fim da sua existência vai ser o dia que você fechar os olhos. O Cristo ressuscitado, ele já veio para você no pleno século 21 e você não sabe, você está esperando ele ainda vir. Se ele está dentro de ti, dentro de você, você ainda só não abriu o discernimento, não abriu sua mente nem seus olhos. Seus olhos ainda estão vendados ainda. Meus amados, eu faço um desafio a qualquer teólogo, a qualquer baraxel, qualquer homem, se me mostrar uma linha desse livro histórico, que é a Bíblia, se tem alguma linha falando para o Brasil, para a igreja do Brasil. Se você fizer isso, aqui ó, tá aqui ó, para você bater, entendeu? Porque eu nunca achei, tá? Eu nunca achei. Eu não sou daquele homem que gosta de aparecer, de mostrar que eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, os 66 livros, não. Eu só posso falar para você que eu fiz 20 anos de seminários, na média de 9, 10, 11 seminários por ano. Mas não me ensinaram nada, não aprendi nada, era só regras, lei, uso, costume, faz isso, faz aquilo, só rituais. Eu fui lesado. E hoje eu falo com toda segurança que hoje eu vivo, embora meu corpo físico está padecendo as enfermidades, mas eu estou seguro, tranquilo, porque a hora que essa matéria descer ao pó, o meu espírito volta para o Pai dos Espíritos. Se você não concorda comigo, se você acha que eu estou louco, agora, deixa eu falar, o Evangelho é loucura para muitos, viu? Se você acha que eu estou caduco, fique na sua ideia. É o seu pensamento. Se você quer continuar dentro das chamadas igrejas, sendo escravizado, sendo manipulado, guiado como burro, como uma cangaia, então o problema não é meu, o problema é teu. Eu só estou abrindo um entendimento na sua mente. Fica aqui meu abraço do irmão Hélio. Se eu fui áspero em alguma palavra, peço perdão, meus amados irmãos, abençoados. Que Deus ilumina a sua mente, seus olhos, porque você já é um eleito. Você não precisa buscar salvação em canto nenhum. Você já nasceu salvo. Você só não entendeu ainda. Só não colocou em prática ainda. Amém? Graça e paz no Cristo ressuscitado.